Não seria a própria ideia de direitos humanos que o senhor acaba defendendo aqui algo que é totalmente criticável, inclusive à luz da história, no sentido de que, inclusive, um historiador percebendo isso, ele talvez deveria ser cético, inclusive em relação aos direitos humanos? Muito excelente questão, muito bem colocado. E aí pessoal, beleza? Então, como prometido, eu vou botar um trechinho aí da resposta do Leandro Carnal, uma pergunta que eu fiz para ele no curso de Neurociência e Comportamento, um curso que eu faço aqui na PUC no Rio Grande do Sul, que também está disponível online e tem diferentes aulas pelas quais a gente passa. E nessa aula em específico com o Leandro Carnal, a gente foi falar sobre uma breve história da humanidade, né, também sobre trans e pós-humanismo, depois com o professor Thor Onsten. E eu vou deixar o link então para esse curso da PUC Online, em parceria com a UOL, aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse e quiser fazer o curso completo. Enfim, tem vários professores muito renomados, famosos e de grande peso acadêmico circulando por esses cursos da PUC. Eu tive a oportunidade então de participar agora desse curso de neurociência e também ter uma aula com o Carnal. Mas não só isso, eu fiz 2 perguntas ao Carnal durante os dois dias da sua aula lá na PUC. A primeira, no primeiro dia de aula, foi sobre direitos humanos, né, que vocês vão ver no vídeo de hoje. A outra pergunta eu vou deixar para vocês acompanharem no próximo vídeo, que também é uma pergunta bem polêmica, voltada mais à minha área, né, de atuação, que é a ética, né? Mas enfim, nessa questão que eu elaborei para o canal, vocês vão ver agora eu elaborando a questão para ele, ele respondendo, enfim. Ele respondeu por mais de 10 minutos, porque ele realmente se empolgou com a questão, mas eu trago simplesmente a consideração de historiadores de que os direitos humanos seriam um fato histórico. Ou seja, na medida em que os direitos humanos são um fato histórico, eles podem ser lidos, inclusive, como uma construção social. E talvez por serem uma construção social, assim como o Código de Hammurabi, assim como talvez a Declaração da Independência dos Estados Unidos, eles teriam valores subjetivos, que não seriam valores atemporais, né? E seriam valores históricos, né? Eu perguntei para ele, será que isso não dá algum poder, né, pro construtivismo social, né, para a ideia de que tudo é construção social? Foi um pouquinho do desafio que eu tentei propor ali pro Carnal. Mas enfim, fiquem então aí com a resposta do Carnal e também para os mais interessados, por favor, vamos lá se inscrever no curso da PUC, que está valendo muito, tá? Valeu! Questões, gente, por favor, falei, por gentileza. Carnal, toda a sua apresentação dá a entender, então, que, de certa forma, o mundo que a gente vive está muito ancorado numa percepção de uma construção histórica, ou seja, o argumento de que tudo é uma construção social parece ganhar força na sua apresentação. E, recentemente, eu estava lendo o livro do Yuval Harari, Sapiens, né, que traz todo esse recorte histórico evolutivo até os dias de hoje, e ele mostra, assim como o Código de Hammurabi, também a Declaração da Independência dos Estados Unidos, também são construções históricas que giram em torno da necessidade de a gente ter algum convívio social, né, a partir de alguns valores, que são valores subjetivos, que a gente entende como valores, enfim, que são imperativos, ou mesmo que a gente precisa realmente acreditar que eles existem. O Harari particularmente critica, inclusive, a ideia de direitos humanos, né, que ele seria também uma construção histórica. Então eu te pergunto, se o historiador, percebendo toda essa mudança no mundo, ele acaba tendo uma noção de que as construções, as ideias, enfim, elas são suficientemente subjetivas para a gente desconfiar do poder real delas, no sentido de objetividade no mundo, não seria a própria ideia de direitos humanos que o senhor acaba defendendo aqui algo que é totalmente criticável, inclusive à luz da história, no sentido de que, inclusive, um historiador percebendo isso, ele talvez deveria ser cético, inclusive em relação aos direitos humanos? Muito excelente questão, muito bem colocado. Yuval Harari é um historiador profissional, não é alguém que cruza outras áreas, ele é historiador de formação, estudou na Inglaterra, atua hoje em Israel. Yuval Harari é famoso pela sua tese de doutorado entre nós, mas para o grande público ele é conhecido por 3 obras, Sapiens, Homo Deus e recentemente 21 questões para o século XXI. Especialmente em Sapiens, ele está muito próximo de uma história um pouco mais biológica. Yuval Harari é o homem mais materialista que eu já li, sem ser marxista. O
que eu chamo de materialismo não marxista? Enquanto que Marx reduziu toda a expressão humana às relações de produção de bens materiais, sua distribuição e acumulação, suas condições sociais de produção, Yuval reduz muito ao ser humano. Exemplo, Yuval nos diz uma coisa que eu concordo inteiramente. O que provoca o medo, a dor, o prazer sexual, a sedução, não é o que você vê ou vive. São hormônios, enzimas e ações cerebrais. Você não tem excitação sexual porque você está diante de alguém que lhe excita sexualmente, mas porque o cérebro usou esse gatilho para despejar no sangue o que lhe excita. O que lhe excita é uma produção química. A estimulação externa é absolutamente variável. E o Val então recomenda que no futuro seria possível colocar as pessoas em cadeiras ao invés dos riscos de uma relação sexual, só injetando na pessoa o que causa aquilo. E a pessoa teria múltiplos orgasmos, sem ter o risco e essas coisas que envolvem a higiene A2, etc. Todos esses inconvenientes disso. Então você teria uma experiência sexual muito intensa só injetando coisa. E ele tem razão. Nós somos corpos. E o Yuval é um materialista nesse sentido. E eu concordo inteiramente com Yuval Harari. Os direitos humanos, aqueles contidos no tablete de Ciro, ou no preâmbulo da declaração que aniversaria hoje, 4 de julho, aqueles são absolutamente históricos. Não há como dizer que em história existe um valor universal. Não há como um historiador defender que sempre houve direitos humanos. Mas não devemos entender que a historicidade dos direitos humanos significa enfraquecê-los, porque, de novo, as convenções sociais são reais. Então, o que significa hoje direitos humanos? A forma atual, que desde 1789, quando em agosto daquele ano os franceses fizeram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando em 1948 a ONU reforçou e depois lançando declarações dos direitos das mulheres, etc. e outras, é a forma atual que nós entendemos, a partir de conceitos históricos como liberdade, indivíduo e felicidade, isso. Tudo indica que seja a forma para garantir ao maior número de pessoas a maior felicidade possível. Não porque o ser humano tenha um direito inalienável, como diz Locke, e é repetido no preâmbulo da Declaração do Segundo Congresso Continental da Filadélfia, mas porque essa é a forma que matematicamente favorece a mais gente, a maior número de pessoas. Logo, ela é, do ponto de vista da nossa lógica atual, absolutamente a melhor. Mas não porque Yuval acredita, e eu também não acredito, que exista um lugar do universo onde esteja a ideia do humano, porque isso é platonismo. Isso é platonismo, ou seja, fora dessa caverna da história, existe um sol da ideia, que é a ideia do ser humano livre. Isso é um pensamento dogmático. O que eu quero dizer é que essa minha crença atual, ela deve ser aprofundada no futuro para ter ainda mais radical o discurso a favor da liberdade e dos direitos. Mas não porque eles são universais, mas não são atemporais. Essa palavra nunca foi usada em nenhuma declaração. Então, por exemplo, hoje os brasileiros de mais de 16 anos votam. Pode ser que em 100 anos os historiadores perguntem, que povo primitivo que achava que alguém de 15 não tinha lucidez para escolher e que alguém de 16 tivesse. Bem, a idade de votar, 16, 18, 21 ou 25, ela variou muito. Mas houve um período que mulheres não votavam, pobres não votavam, analfabetos não votavam. Cada época concebeu assim. Porém, hoje eu concebo que essa capacidade de incluir mais gente significa que a partir de uma concepção subjetiva, o que é uma criança, invenção da idade moderna. Criança não existia no mundo antigo, era um adulto estúpido. Criança não existia. O que é uma criança? Veremos isso amanhã. O que é um adolescente? O que são direitos? O que é Estado e o que é eleição? São totalmente subjetivos, históricos, inseridos em uma ordem social. O que não quer dizer que sejam falsos. De novo, a morte da minha mãe me causou uma dor indescritível, apesar de o historiador saber que o amor às mães é bem recente. Acontece que eu sou relativamente recente também, mais jovem que as pirâmides, né? Mais jovem que a Rainha Elizabeth II, mais novo que a maioria aqui
presente, mais velho que a maioria aqui presente. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que dizer que é uma construção histórica não quer dizer que seja falso. A minha defesa dos direitos humanos, que você bem notou, é uma defesa histórica. Porque hoje eu acho que não há nenhuma reflexão mais importante para a dignidade humana do que, por exemplo, a igualdade de gêneros, o combate ao racismo, o combate à misoginia, à homofobia, à violência contra as crianças. Essas questões que nascem do cristianismo, de discursos religiosos, de práticas sociais e de filosofia, combinam-se para fazer gerir a seguinte ideia hoje dominante: somos iguais. Esse é um princípio, só que é um princípio teórico. A isonomia é um princípio teórico, a prática não é isonômica. Então eu quero que no futuro as pessoas aumentem essa percepção, que elas aumentem ainda mais essa percepção. Mas você tem absoluta razão, sua pergunta foi ótima. E eu posso então esclarecer, quando eu defendo direitos humanos, eu não estou acreditando que eles sejam ahistóricos. E eu concordo com o Yuval, que eu tive o privilégio de conhecer em Portugal, e terei de novo agora aqui no Brasil. Ele tem razão, mas Yuval defende nas 21 questões relações sobre liberdade, relações que ele tem. Se ele não acreditasse assim, em que mundo viveria Yuval? Como ele vive em Israel, junto a seu marido, sendo vegetariano. Em que mundo ele viveria se ele achasse que aqueles valores não têm nenhum significado? Yuval só existe porque Yuval pertence a um mundo que aprendeu a reconhecer num homem que mora em outro homem, um ser humano igual a qualquer outro. E que o seu orifício não determina a sua dignidade. E nem seu orifício preferido determina a sua dignidade. E se você ainda acha que existe um orifício que determina a sua dignidade, você é tão histórico quanto eu. Só que você pertence a uma época que está passando, lentamente, mas está passando. E eu desejo apenas que você morra rapidamente, para que surja um ser humano melhor, que pare de se preocupar com o orifício alheio. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. O que é valor? O valor é felicidade. O valor é dignidade. E como nós sabemos, dignidade não está orientada para a questão sexual. Se você respeita outra pessoa, se você for hétero, homo, bi ou casado, que é o último estágio sexual, ou seja, aquele que para de pensar em sexo quase completamente, você é uma pessoa digna. Se você pensa diferente, não importa quão você seja qualquer uma dessas categorias. Então, isso é histórico. Isso é histórico. Basta você comparar com o texto A Vida dos 12 Césares, escrito por Suetônio, para falar dos 12 primeiros governantes de Roma desde Júlio César. E lá ele diz: Cláudio, o imperador, foi tão estúpido, foi tão burro, foi tão idiota, era tão limitado que só gostou de mulheres. A prova evidente para o autor que César, Cláudio, era um imbecil. Ele só tinha sexo com mulher. Essa é a mentalidade romana. E ele usa como ataque: você soube que Cláudio é hétero? E as pessoas falavam, tudo o quê? Mas verdade, soube onde? Fonte segura, só mulheres, ignora os homens. Isso é história. É entender que o que é, deixa de ser, e que atualmente nós descobrimos que dignidade não tem a ver com esse tipo de detalhe, mas tem a ver com uma postura. Isso também é história. Eu sou um ser histórico. E gosto do momento que eu vivo para poder dizer isso, para poder dizer essas coisas, que as pessoas entendam isso, né? O mundo de hoje é melhor? Não. Mas o mundo de hoje tem uma ideia melhor, que ele deveria melhorar. E essa ideia, ela é muito melhor, né? Ela é muito melhor. É um mundo não melhor, mas é melhor no desejo. Eu acho isso importante. Amanhã vai ficar ainda mais claro tudo isso para vocês. Teremos também um espaço ao final, até porque eu tenho que ficar, para poder fazer mais fotos, que é também um fato histórico. Poder fazer fotos com o professor e dizer: eu estou aqui, kkkk. Isso é fundamental, gente. Muito obrigado e até amanhã, gente. Obrigado.